Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Diego da Silva, professor da disciplina de Gestão Financeira, e agora nós vamos dar algumas dicas para a nossa prova D2, a nossa avaliação D2. Está começando agora então o Se Liga! Beleza, galerinha? Então, agora a gente se aproxima da D2, lembrando que o foco da D2 para a disciplina de Gestão Financeira são as unidades 1, 2, 3 e 4. Então, atente-se a essas unidades. A gente já fez o primeiro Se Liga com as unidades 1 e 2 e agora a gente está disponibilizando o Se Liga com as unidades 3 e 4, tá? É sempre importante lembrar que o foco da avaliação são as unidades 1, 2, 3 e 4. Mas é interessante também, só para complementar o ensino de vocês, o estudo de vocês, que vocês deem uma avançadinha, porque alguma coisa da unidade 5, por exemplo, pode ajudar na avaliação propriamente dita, tá? Então, o foco é unidade 1, 2, 3 e 4. Quando a gente diz que o foco eu gosto de ressaltar porque nós, professores, a gente desenvolve as unidades, as questões para avaliação, primeiro que a gente desenvolve aleatoriamente, né, para diversas disciplinas, e, por exemplo, vocês vão fazer a prova agora, só que não necessariamente são as questões que eu elaborei. Eu elaborei algumas questões, outros professores elaboraram outras questões, anos anteriores também foram elaborados. Então, quando nós somos responsáveis pela elaboração de questões, nós focamos a elaboração da questão nessas unidades específicas, como eu falei, 1, 2, 3 e 4, mas eventualmente esse conteúdo ele dá uma mesclada, mas não é a base, né? A base vai ser essas 4 unidades, mas ele pode dar uma avançada assim de maneira superficial em outras unidades. Então, por isso que eu insisto que o foco são essas unidades. Vou olhar aquela unidade, vou elaborar uma questão com esse tema. Então, elabora uma questão com esse tema. Só que às vezes dar uma avançadinha ajuda no entendimento e na realização do prova. Dito isso, o que a gente tem de importante, o que vale destacar da unidade 3? Primeiro que são as demonstrações financeiras. Lá na unidade a gente tem N demonstrações financeiras, todas as demonstrações financeiras que uma empresa precisa elaborar dependendo do seu porte. Só que 3 delas são principais: balanço patrimonial, DRE e demonstração do fluxo de caixa. Balanço patrimonial, BP, DRE é demonstração de resultado do exercício e DFC que é demonstração de fluxo de caixa, tá? O balanço patrimonial, ele sempre reflete a situação daquele dia. Então, o balanço patrimonial, normalmente dia 31 de dezembro de algum ano, né, do ano X1, por exemplo, ele vai representar uma fotografia da situação patrimonial daquela empresa, sendo que do lado do passivo nós temos as origens dos recursos e no lado do ativo a gente tem a aplicação desses recursos. Do lado do passivo a gente tem o capital de terceiros, que é o passivo propriamente dito, passivo circulante, passivo não circulante, e ainda o capital próprio que vem lá do patrimônio líquido, ok? Então é importante que vocês entendam como que funciona o balanço patrimonial, quais são as contas que compõem tanto no ativo, que são os nossos bens e direitos, podemos dizer assim, quanto no passivo, que são nossos deveres e nossas obrigações. A separação deles em ativo circulante e ativo não circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido, lá no ativo também o ativo permanente, por exemplo. Então, quais são as contas que fazem parte desses grupos, né? E como que a gente constrói esse balanço? Isso é muito importante que vocês tenham uma ideia para que vocês possam realizar a prova com tranquilidade. Então, balanço patrimonial representa a situação patrimonial da empresa em determinada data, geralmente o último dia do exercício, que seria 31 de dezembro. O demonstrativo de resultado, ao contrário do balanço patrimonial, que é uma foto daquele último dia, o demonstrativo de resultado ele vai acumulando, ou seja, a gente brinca que enquanto o balanço patrimonial é uma foto, o demonstrativo de resultado é um filme. Ele vai somando o faturamento que teve do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro, por exemplo, né? De determinada empresa. Então, soma o faturamento,
as deduções com impostos sobre vendas, devoluções, daí tem a receita líquida, depois da receita líquida tem os custos dos produtos vendidos ou serviços prestados, e daí a gente tem lucro bruto e depois as despesas até chegar o AGIR, que é lucro antes de juros e imposto, e depois o LAIR, que é lucro antes do imposto de renda, tá? E depois, por fim, o lucro líquido. Então é importante que vocês entendam também qual é a sequência desse DRE, como que ele se comporta conforme vai movimentando e qual é a conexão desses dois demonstrativos. Lembrando que o lucro do balanço patrimonial ele acaba indo lá para o patrimônio líquido do balanço patrimonial depois, tá? Então o lucro do DRE acaba depois indo para o balanço patrimonial no patrimônio líquido. E claro, né, durante qualquer movimentação ele pode afetar tanto o DRE quanto o balanço patrimonial concomitantemente. E a demonstração de fluxo de caixa, a gente tem fluxo de caixa, tem duas maneiras de chegar no fluxo de caixa, maneira direta e indireta, enquanto que as principais diferenças entre as duas é que da maneira direta você parte do faturamento e vai deduzindo o que foi pago, né? Sempre separado entre fluxo de caixa operacional, de investimento e de financiamento. Já no demonstrativo de fluxo de caixa indireto, deve ser indireto, você parte do lucro líquido e começa a calcular as variações que são representadas no balanço patrimonial. Então é interessante que vocês entendam também essa diferença entre demonstração de fluxo de caixa direto e indireto. E o que é o fluxo de caixa operacional, que diz respeito às atividades da empresa, fluxo de caixa de financiamento, que diz respeito às captações de recursos da empresa e empréstimos, pagamento de empréstimos, captações de empréstimos, financiamentos, enfim, e também a de investimento, que diz respeito ao nosso ativo não circulante, normalmente, que é a parte do imobilizado, máquinas, enfim, equipamentos e por aí sucessivamente. Então, entender essas três partes do demonstrativo de fluxo de caixa, que tem tanto no direto como no indireto, tá ok? Já na unidade 4 a gente fala um pouquinho mais de indicadores, então é importante que vocês entendam como calcular esses indicadores e o que eles representam. Como destaque a gente tem lá no começo da unidade 4 já os índices de liquidez corrente, que nada mais é da seguinte lógica, né? Para cada R$1 de dívida, quanto que eu tenho para pagar? Daí ele separa em liquidez corrente, seca e geral. Liquidez corrente a gente só considera ativo circulante e passivo circulante. Liquidez seca a gente considera o passivo circulante e o ativo circulante, só que não considera os estoques, então a gente tira os estoques. E a liquidez geral, então a gente esquece essa questão de circulante, a gente pega o ativo circulante mais o ativo realizável a longo prazo, menos dividido pelo passivo circulante e o passivo exigível a longo prazo, tá? Então, essa unidade de tempo ela é mais estendida na liquidez geral, enquanto na liquidez corrente a gente só trabalha, na liquidez corrente e na liquidez seca a gente só trabalha com as contas circulantes. Para quem não lembra, o passivo circulante e ativo circulante ele representa aquilo que deverá ser exercido nos próximos 360 dias, no próximo exercício, né? Ainda falo sobre capital de giro e capital circulante líquido, que monetariamente são os mesmos valores, né? A gente já viu isso. Fala também dos indicadores de endividamento, participação de capital de terceiros, que representam o quanto que da origem dos nossos recursos, o quanto que está vindo de capital de terceiros. Temos o passivo oneroso também, temos o passivo oneroso e a composição do nosso endividamento também. E a imobilização do patrimônio líquido. Então são alguns indicadores que é importante, pessoal, que vocês entendam, lá tem a discriminação e como que vocês calculem, tá? Então isso é bastante importante que vocês saibam calcular e interpretar esses indicadores de endividamento. Então, mobilização do patrimônio líquido, quanto do patrimônio líquido que está comprometido
com o imobilizado, o passivo oneroso sobre o ativo, então quanto que dos investimentos que a empresa fez, o quanto que veio do nosso passivo oneroso, que é aquele passivo que a gente paga juros por ele, e a composição das exigibilidades, que é o quanto do meu passivo está em curto prazo. Aí depois tem um pouquinho dos prazos médios também, né, que são ciclos de atividades das empresas, prazo médio de estocagem, prazo médio de pagamento a fornecedores, prazo médio de recebimento de clientes. Daí vamos então para os indicadores de rentabilidade. A rentabilidade sobre o patrimônio líquido, o quanto que o dinheiro aplicado pelos sócios ou pela própria empresa está retornando, né? Quanto que tem de retorno sobre aquilo que está aplicado pelos próprios sócios e pela própria empresa. A margem operacional líquida e a margem líquida propriamente dito, a margem operacional líquida. Giro do ativo, quanto mais a empresa consegue fazer o giro do seu ativo, maior vai ser a sua rentabilidade, consequentemente, porque ela está, cada vez que ela consegue transacionar, sobra uma margem de lucro, e essa margem de lucro vai se multiplicando por quantas vezes ela vai girando, né? A atividade vai girando. O retorno sobre o ativo, que é a rentabilidade sobre o ativo total da empresa. Lembrando que sempre que no balanço patrimonial a gente tem um lado ativo e do passivo, que do passivo considera-se também o patrimônio líquido. Então, o lado do ativo, a gente diz que são as aplicações, os investimentos da empresa, enquanto que no lado do passivo são a origem dos recursos. Então, quando a gente fala sobre retorno do ativo, é quanto que desse dinheiro que eu tenho aplicado dentro da empresa acabou retornando na forma de lucro. E por fim, a gente tem ainda ferramentas de análise, que é a análise vertical, o quanto que representa aquela conta em relação à sua conta principal. Análise horizontal, que ela representa então a evolução das contas. Eu tive um crescimento de 10% no meu faturamento. Então você vai ter a comparação do ano 1 para o ano 2 e assim você vai poder fazer uma análise horizontal, não só de faturamento como de todas as outras contas. E análise vertical, sempre conjuntamente você compara a evolução de um ano para o outro e o quanto que, no caso da análise vertical, uma conta representa. Uma da clássica que eu gosto de acompanhar, por exemplo, em nossas consultorias, é quanto que o CPV representa do faturamento. Então, quanto que o custo está representando do faturamento. Então, isso é importante ver a variação de um ano para o outro e também o quanto que está representando dentro do próprio exercício. E sempre lembrar que nada adianta olhar os indicadores se a gente não tiver os padrões. Por exemplo, eu gosto de usar essa analogia de febre, né? Então, uma pessoa com 40 graus, ela está com febre ou não está com febre? Ela só está com febre porque a gente tem como padrão que acima de 37, 38 graus a pessoa está com febre. Mas dizer que 40 graus não significa se a gente não tivesse esse padrão de temperatura dizendo que 40 graus é febre. Então a gente sempre tem que ter os índices padrões dentro do mesmo segmento. Às vezes o índice de liquidez corrente da empresa é 4. Poxa vida, mas o segmento dela, vamos dizer assim, né, a liquidez corrente 4 é excelente. Mas será que isso já não é o padrão do segmento dela? Será que realmente é surpreendente esse número ou é um padrão do mercado dela ter um índice de liquidez corrente alto? Então a gente sempre tem que ter esses índices padrões dentro do próprio segmento para entender como que é a relação, em comparação ao mesmo mercado, né? Por exemplo, o giro do ativo dentro do varejo ele é muito alto. Agora você pega na construção civil, no ramo aeronáutico, no ramo náutico, o giro do ativo geralmente ele é baixo. Então a gente sempre tem que ter os índices padrões dentro do mesmo segmento para poder comparar as empresas dentro do mesmo mercado, né? Então basicamente é isso que a gente precisa se concentrar para se preparar para a nossa D2, ok? Então quem tiver dúvida, gente, mais uma vez, nosso canal de mensagens ele serve também para vocês pedirem auxílio
no entendimento da disciplina. Não esperem para depois da avaliação, professor, eu não entendi, fui mal na prova. Não, gente, aproveitem agora. Professor, eu não entendi como calcula isso, não entendi essa interpretação, você pode tentar me explicar de uma outra maneira? A gente está aí para isso, tá bom, gente? Muito obrigado, contem comigo, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.